Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus 13. Fique de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E vamos ler Hebreus 13. Do versículo 7 ao 17. Hebreus 13, do 7 ao 17. Robinho, já pode subir aqui, eu vou ter que ser mais rápido hoje. Vou acelerar aqui a ministração. É muito fácil a gente ser crente dentro da igreja. É muito fácil a gente ser sal dentro do saleiro. A proposta dessa ministração, a última dessa ceia de 2020, não é a última ceia porque tem a da virada, né? É a penúltima ceia, é a gente ser estimulado a viver um evangelho fora do arraial, a ser sal fora do saleiro. Amém, gente? Então vamos juntos. Hebreus 13, do 7 ao 17, 10 versículos apenas. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes na fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Não vos deixais levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração que se fortifica com a graça, e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Versículo 10, e agora começa a ficar muito interessante esse texto. Temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, fale oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial, fale fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Oh, coisa linda! Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio ou a sua vergonha, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso, fazer gemendo, não seria útil. Amém? Paizinho querido, eis a tua palavra, que cada coração esteja cativo ao teu senhorio nesta hora, em nome de Jesus, amém. Deixa a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Meus irmãos, em 25 minutos no máximo, eu quero que você acompanhe comigo essa reflexão importantíssima para nós. Quando a gente olha o ministério de Jesus, aumenta o meu retorno por favor, Júnior. Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente observa que a proposta de Jesus não foi ficar no ciclo ou no círculo da religião. O círculo da religião para o povo de Israel era lá em Judá, na Judéia. Era lá que estava o templo. Não obstante ele nasça em Nazaré, que é na Judéia, Jesus se desloca o seu ministério para Cafarnaum, na Galileia, para o norte. Mateus capítulo 4, versículo 16,
coloca para mim aí se você puder, quem está no telão, fala que das trevas nasceu uma luz, e ele fala da Galileia do norte, da região que era o círculo, Galileia, né? O radical da palavra Galileia quer dizer círculo, o círculo de tudo que você imaginar, de coisas ruins e anti a fé. Ao norte nós tínhamos, por exemplo, a Cesareia de Filipe, que era uma cidadezinha que foi construída por Herodes, para ser um local de adoração, o culto ao imperador. Foi lá que Jesus proferiu aquela célebre palavra acerca da igreja, quando Pedro tem um discernimento por meio do Espírito Santo, e aí ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que Jesus fala para Pedro: e tu és Pedro, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus proferiu essa frase, não foi no templo em Jerusalém, foi lá na Galileia, meio à idolatria, ao paganismo total, né? Faz fronteira com as bandas de Tiro e Sidom. Quantos milagres Jesus não fez lá naquela região amaldiçoada, Decápolis. Jesus vai para Gadara, faz parte das 10 cidades, vai num cemitério. Veja como Jesus queria alcançar os menos favorecidos, como Jesus tinha um compromisso de levar a palavra aos mais necessitados, aos mais carentes, como ele sai do círculo da religião para levar a palavra. Lembrando bem de Isaías 61, o Espírito do Senhor está presente para consolar. Isaías 61, né? Não é Isaías 61 isso? Né? Não é isso? Então, Jesus se desloca da Judéia, vai para essa região, e ele esporadicamente volta para a Judéia só para as festas, mas o ministério dele é centrado no norte, onde tem a pobreza, onde tem a depravação, onde tem os ranços de feitiçaria, né? A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala, que foi para isso que Deus levantou Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Eu me lembro perfeitamente quando nós começamos aqui, há 21 anos atrás, eu sempre falo isso, aqui era ermo, era um lugar descampado, né? Tinha aqui uma invasão aqui. Eu me lembro que nós chegávamos aqui, tinha aqui um ferro velho que funcionava, que era uma esquina aqui do terreno, do grande terreno da família Feitosa, essa ponta aqui, né? E aí também tinha resquícios de droga. E eu me lembro que quando a gente começou a construir, a turma o pastor Claudencio fala chiqueiro, né? Um chiqueiro que tem ali em cima, resolveram fazer um despacho e colocar aqui na frente, para nos afrontar, né? Como quem diz que a obra aqui não ia prevalecer, como quem diz que a obra aqui não ia prosperar, né? Mas a gente olhou aquilo, e a gente sabia que a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue. Está aqui você sentado glorificando a Deus, a igreja está estabelecida aqui nesse lugar, milhares de pessoas já foram salvas, tem missionário aqui em partes do mundo que saíram daqui. Você pode glorificar a Deus por isso? É obra santa, né? Um lugar que quem sabe há 21 anos atrás nessa Salete era desprezado, o setor de chácara era desprezado, hoje é quase que um centro do PSU. Onde o evangelho chega, o evangelho muda. E com Jesus não é diferente. Com Jesus não é diferente, Meli, né? Mas veja que Jesus preferia esses ambientes ao ambiente da religião. Jesus fez muito mais milagres aonde? Na praia. Chegava da praia, a multidão e aí ele curava. A gente vai ler os evangelhos, quantos milagres Jesus fez na sinagoga? Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos os milagres que Jesus fez na sinagoga. Conta aí nos dedos.
Aquele rapaz que tinha aquela enfermidade que o pessoal chama de barriga d'água, foi um deles, né? São pouquinhos, você conta nos demais. Na praia vinham os coxos, os aleijados, e ele curava a todos. É porque o encontro da fé nasce no coração, mas tem que ser espelhado para fora. E essa é a revelação desse texto para nós, Mateus. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês, né? E agora você com a sua Bíblia aberta, para eu avançar rapidamente. Os versículos 10 e 11 nos dá conta de uma coisa muito importante. Todo sacrifício que eu faço dentro de mim tem que ser espelhado lá fora. Não existe essa fé introspectiva. É por isso que esse movimento do desigrejado está fadado ao fracasso total. Porque não existe uma fé introspectiva. A fé se manifesta, ela brota. Quer ver um brotar de fé tão, vocês às vezes nem ligam para isso, mas ele é tão legal. Quando você senta perto de alguém e fala assim: meu querido, a paz do Senhor. Você já deu a paz do Senhor para uma pessoa que você não deu hoje? Então faça isso aí para você ver, ó. Isso é manifestação de fé. Agora imagina um metrô lotado, você vê um crente, hein? Você vê um crente, aí você, oh meu querido, a paz do Senhor, metrô lotado, eita glória. Eu estou falando isso porque eu tenho muitos amigos lá no tribunal e tal, né? E aí tem um Toninho que veio aqui, que deu testemunho aqui em cima, que é chefe de uma área próxima minha, né? E aí quando ele chega na minha área, ô Toninho, a paz do Senhor. Aí os outros falam assim: mas só você se comunica assim. É porque a fé está brotando aí, e se você quiser, vem para cá, que tem de Deus para você também, né? Mas a gente não pode ter essa fé escondida. O que o texto está falando é exatamente isso. O texto está falando para a gente, né? Os versículos 10: temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do Santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados aonde? Fora do arraial. Aqui tem uma revelação profunda, que eu vou precisar gastar um tempinho com você, e a turma que vem no culto de manhã, na palavra pastoral, vai tirar de letra. Ele está falando o seguinte: olha, quando o sumo sacerdote ia entregar a oferta pelo pecado, lembra da oferta pelo pecado? Lembra? O que é a oferta pelo pecado? A oferta pelo pecado não é a oferta pelos pecados, né? Não é uma oferta moral, é oferta pelo gênero, está no singular, é oferta pela existência. Ela tem umas características importantes. Primeira característica dessa oferta era porque eram animais totalmente diferentes. Vocês lembram disso nas minhas ministrações? Lembram? Que animais eram da oferta pelo pecado? Vamos lá. Eu sempre brinco quando eu vou ministrar sobre isso, né? Nós tínhamos quem? O bode e o cordeiro. Porque todos nós carregamos dentro de nós essa ambiguidade básica, não é verdade? Todos nós carregamos. Dentro da gente tem um cordeirinho sorridente, alegre, mas também habita um bode. De vez em quando você pisa no calo, o bode se manifesta, né? De vez em quando você leva uma fechada, o bode aparece, né? De vez em quando alguém fala uma palavra atravessada, o bode chega, né? É o bodão, né? Carregado de palavrões e outras coisas mais, né? De repente você recebe uma notícia assim, ó, o bode aparecendo, quer aparecer. Todos nós temos essa faceta de cordeiro e de bode. Os animais, pela oferta pelo pecado que está aqui, era o bode. Essa é uma característica. Ele fala, a segunda característica era uma muito importante. É por isso que eu vou perder um tempinho, mas é importante perder não.
vou gastar esse tempo ensinando para vocês. Quando esses animais eram trazidos para o altar, eles eram rasgados, e olha que coisa interessante, as vísceras desse animal, os rins, o fígado, eram queimados no altar. Sabe por quê? Porque o nosso bode, aquela coisa interior, aquela coisa que quer nos fazer pecar, tem que ser colocada no altar para ser queimado. Mas o couro e a carne não eram queimados no altar, eram queimados fora do arraial. Aqui tem uma coisa muito boa para você dar uma glória a Deus agora. O texto aqui nos diz o seguinte: a lascívia, o desejo às vezes que a gente tem da luxúria, da lascívia, esse desejo tem que ser colocado no altar. Sou pecador, tem misericórdia. Agora o resultado disso é fora do altar. A prostituição, que é fruto da lascívia, fora do altar. Deixa eu te dar um outro exemplo. A ira, sentimento interno, como o fígado, como os rins, no altar. Tem misericórdia. Senhor, quebranta a minha vida, me faz melhor, para eu tirar esse espírito de ira da minha vida. Isso tem que estar no altar o tempo todo. Agora, o resultado disso é fora do altar. O que é o resultado da ira? A violência. Quando isso se manifesta, tem que ser queimado fora do altar. O que Jesus está falando para a gente é que lá na cruz, quando ele vertia o seu sangue lá fora do altar, Jesus não morreu no Jerusalém, ele morreu lá no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém. É isso que o autor está falando. Ele levou a nossa violência, ele levou a nossa prostituição, ele levou aquilo que nos envergonha. Por isso que Deus o abandonou. Quando Jesus fala Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento Deus não estava enxergando o filho, ele estava enxergando a prostituta, ele estava enxergando o drogado, ele estava enxergando o homicida, e ele estava ali sendo vertido fora do arraial, para você vir aqui e aplaudir, e glorificar, e adorar a Deus em liberdade. Mas foi queimado lá fora. Eu não consigo entender uma religião, uma fé que só se manifesta para dentro de você. Meus irmãos, nós temos um compromisso com essa cidade, nós temos um compromisso com esse bairro. As pessoas precisam vir aqui e aceitar a Cristo, a mais de centenas, porque nós fomos lavados, remidos, justificados para a glória de Deus Pai. Cadê os salvos que estão presentes aqui? Só quem foi alcançado pela graça. Amém, gente? É por isso que a gente vai investir mais ainda na Sexta Mais ano que vem, pastor James. Mais ainda, para ver essa juventude lavada e remida no sangue de Jesus. Eu quero profetizar, oh aleluia, Deus levantou os nossos filhos para serem bênçãos para essa geração. Oh, os nossos filhos não serão vitimados pelo homossexualismo, os nossos filhos não serão tocados por aqueles que querem semear as drogas. Em nome de Jesus, serão bênção de Deus. Aleluia. Essa tem que ser uma fé que se manifesta, como eu falei, para o lado de fora. É por isso que eu me pego muito nesse texto. Continuando, de uma maneira prática, para você entender, bem prática mesmo. Uma música do Toque no Altar, abra mão, lembra dela? A gente tem que cantar uma música como essa. Se for cantar,
não para nós, ela tem que se manifestar do lado de fora. Ou seja, as músicas que são ministradas aqui no templo só tem sentido se elas ecoarem lá para o lado de fora. Amém, gente? A nossa adoração só tem sentido se ela tiver reflexo lá fora, porque do contrário, só são letras bonitinhas. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Você não abre mão de uma noite de sono, não abre mão de uma noite de sono. Se os pastores chamar aqui para uma vigília, irmão, estou chamando para uma vigília, eu vou fazer uma vigília. Ah não, você não abre mão de uma noite de sono. Aí você vem cantar, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, muito bonitinho para aqui dentro. Se a gente cantar alguma coisa aqui, tem que refletir lá fora. As nossas pregações tem que refletir lá fora. Porque você acha que eu tenho o maior cuidado para trazer pessoas para pregarem aqui? Que eu não posso pegar uma pessoa bagunçada, com a vida conjugal bagunçada, colocar aqui em cima para liberar a bênção. Ele está falando de vida conjugal, de relacionamento, e a vida dele está bagunçada. E olha que está cheio de gente fazendo isso por aí, né? Então, meus queridos, acompanhe comigo o segundo motivo pelo qual a gente tem que refletir sobre essa palavra. Versículo 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A nossa santidade é um processo interno, mas tem que se revelar fora. A nossa santidade é um processo interno que tem que se revelar fora. Um dos grandes erros da igreja era que para eles a santidade era só do lado de fora e não do lado de dentro. Aí começaram a entender, não, eu tenho que internalizar. Mas agora ficou internalizado demais, e o fora está todo bagunçado. Não, tem que ter equilíbrio aqui. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Vou explicar isso melhor para vocês, né? Antes o estereótipo era só para o lado de fora. Então você tinha um saião, aí você tinha um cabelão, aí você tinha lá, não podia passar batom, e não podia pintar a unha, porque era só do lado de fora. A língua era do tamanho do mundo, mas não, mas porque lá de fora está tudo bem, não é verdade? Aí a gente conseguiu vencer isso, e agora parece que nenhum nem outro, porque tem gente andando que nem piriguete às vezes no meio da igreja, e a língua continua do mesmo jeito. Meu Deus, aí foi o pior dos mundos. É o pior dos mundos esse, né? Opa, tua veste tem que refletir o Deus que você serve. Glória a Jesus, aleluia. E aí você vai ter que ter um bom senso. Porque o que eu tenho visto hoje, um dia desse, eu tive que fazer uma reunião no meio da juventude e falar, pelo amor de Deus, vocês param com isso. Negócio de ficar postando foto na internet de top, não tem condições um negócio desse. Aí vai viajar, coloca lá o biquíni e posta para todo mundo, né? Tá pior do que aqueles encartes de oficina, quando os caras vinham consertar carro, ia levar carro para a oficina e tinha aqueles posts lá, aqueles calendários lá, tá pior. Então a gente precisa chegar num equilíbrio. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é decência e ordem. O teu vestido glorifica a Deus? Então glorifica a Deus aí, aleluia. A tua forma de vestir glorifica a Deus? Se você sabe, né? Não tem que falar que os 10 mandamentos, não, você sabe, glorifica a Deus. Se glorifica, então glorifica, pronto, e acabou, né? Mas essa santidade tem que se manifestar fora, porque está impossível algumas situações que a gente tem visto aí, irmãos. O negócio está feio. Então essa santidade tem que ser preservada. Tem que ser preservada fora do arraial, né? Glória a Deus.
porque senão a gente vai ter um estereótipo, uma crise aqui, uma esquizofrenia. Porque tem gente que às vezes vem para o culto, louvor abençoado, Mateus louvando, Jefferson aqui, e a pessoa já está armando esquema para ir para o show mundano. E o pior é que agora aposta assim, como se fosse. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus está repreendido esse projeto. Nós não temos que ter essa esquizofrenia, não. Quem é santo, santifique-se mais. Eu vim para adorar a Deus, eu vim para exaltar a Deus, e eu exalto a Deus na igreja, e eu exalto a Deus fora da igreja. Não posso ser um crente de duas caras, Scarface, né? Não posso ser um crente de duas caras, não. Eu tenho uma cara. Qual é a cara? A cara dos redimidos, dos lavados e remidos no sangue de Jesus. Tem gente que tem essa cara aqui? Então dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Esse negócio de ter um comportamento da igreja que é adoração, chora, e aí sai daqui, vai para um show sertanejo, um show mundano, e fica lá, e ainda coloca foto, postando momentos de alegria, aí fica a semana toda pecando, aí vem para a igreja no domingo, coloca 2 mãozinhas lá no Instagram, agora encontro com Deus. Gratidão porque o fogo não te queimou ainda, só se for. A única gratidão é você não ter sido queimado. Gratidão pela graça de não ter segurado o queimar de Deus na tua vida. Mas está repreendido. Deus nos chamou para ser santo. Essa santidade tem que mostrar. Oh, aleluia! Porque se aquele que vos chamou é santo. Alguém tem dúvida que Deus é santo aqui? Alguém tem dúvida que Deus é santo aqui? Então sede santo porque Ele é santo. Sede santo porque Ele é santo. Teu namoro tem que ser santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o versículo 13, para caminhar para o fim. Meu Deus, que bênção essa palavra. Saiamos pois a Ele aonde? Não, eu vou ser crente aqui em casa mesmo. Eu resolvi, eu mesmo me pastoreio. Eu vou ser crente aqui mesmo. Estou me decepcionado com a igreja. Eu vou ser crente aqui mesmo, né? Está transmitindo aí, eu vou ser crente aqui, vou fazer meu altarzinho aqui, eu vou ser crente aqui mesmo. É isso? É isso que diz o texto? Saiamos pois a Ele aonde? Fora do arraial. Essa é uma fé que espelha, que comunica, é uma fé que congrega, é uma fé que tem prazer em sorrir para o irmão que está do teu lado e falar assim: ó, pode contar comigo, o Senhor te abençoe. Declara uma palavra de bênção para essa pessoa aí. Pode, contamos junto aí em nome de Jesus aí. Eu estou orando por você. Oh, aleluia. Eu falo que é brincadeira, você não vale nada, mas eu te amo. Isso é igreja. Saiamos pois a Ele dentro de casa. É isso. Se você está na sua casa assistindo esse culto só por comodismo, porque entrou numa letargia espiritual, sai desse projeto. O projeto de Deus é congregar, é estar junto, é celebrar o Senhor em comunhão. Isso aí é só um paliativo. É para quem está doente, é um paliativo, está trabalhando, é um paliativo. O bom é estar aqui junto, é sentir o cheiro, é glorificar a Deus, é aplaudir. Vamos aplaudir junto para todo mundo ouvir. O bom é isso. Isso que é o bom. Escutou aí? Porque eu não escutei você. Eu não vou escutar você. Eu escutei os que estão aqui presentes. Entendeu? Pega essa aí então. O verdadeiro encontro é fora do arraial. É lá que nós somos justificados. É lá que nós somos redimidos. Amém, gente? Agora, para eu caminhar mesmo por fim,
Nós temos 7 maneiras nesse texto da gente viver esse projeto de Deus. E agora eu vou ser bem rápido, bem dinâmico. Versículo 7. Para viver essa experiência de fé, você tem que aprender. Coloca no teu coração. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes da fé. Para viver esse projeto, observe bem, trate com reverência os que vieram antes de você. Vocês são as minhas testemunhas aqui, como eu reverencio o meu pastor Antônio Onofre Paulino. Trate com reverência aqueles que vieram antes. Eu vou passar, se Jesus não voltar, nós vamos passar. Trate com reverência aqueles que vieram antes de vocês. Por qual razão? O texto está falando, acompanhe na Bíblia. Porque eles falaram a palavra de Deus para vocês. Se eu estou pregando a palavra de Deus para vocês, então imite a fé, trate com reverência. Eu vejo uma geração que às vezes cresce sem reverenciar os que vieram atrás deles, os que fizeram o caminho. Se você só está aqui hoje, eu vou falar com ousadia agora. Você só tem um louvor de 40 minutos congregacional, porque há 20 e poucos anos atrás, eu, Jefinho, estava ali, ralando numa igreja, 5 horas da tarde, não tinha ninguém, não tinha som, não tinha nada, carregava, eu já falei várias vezes, amplificador na mão, e hoje você pode até chegar aqui, e glorificar a Deus, e adorar a Deus. Então, dê valor, dê valor. Ainda chega um xarope, ai, o culto hoje não está bom, esse louvor hoje está meio assim. Ei, quem foi que te falou que o louvor é para você? Você pagou ingresso aqui, por acaso é um show? Deixa eu te falar, o louvor é para Ele, tudo aqui é para Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele. Quem tem que receber o louvor é Ele, toda a glória é dEle. Porque o fulano errou não sei o que, porque não sei o que, a gente erra mesmo, mas o louvor é para Ele, amém, gente? E o versículo 17, para juntar os dois, fala: obedecer aos vossos guias, esses são os do presente, sendo-lhes submissos. Se você tem que reverenciar o do passado, olhe para mim. Seja responsável e submisso com aqueles que estão presentes. No dia que a gente passar, seja responsável e submisso com os projetos daqueles que virão depois da gente. Tá certo, gente? Vamos seguir em frente, para a gente manifestar essa fé, né? E eu quero deixar bem claro, que honra não é bajulação gratuita. Honra não é culto à personalidade. Honra é honra, pronto e acabou. Porque hoje tem uma galera que acha que honra é ser colocado num altar, num pedestal, como um culto à personalidade. Eu rejeito isso, porque isso é projeto de Satanás, isso é a síndrome de Lúcifer. Nós estamos aqui para honrar o nosso Deus. Mas se Deus se manifesta no ministério do pastor Jameson, então eu vou honrá-lo. Deus se manifesta no ministério do pastor Jameson, então vamos honrá-lo. Do pastor Rangel, do pastor Alexandre, então vamos honrá-lo. É isso que eu estou falando. Mas nada desse culto de personalidade, essa babaquice, né? Os caras entram, são estrelas. Tem igreja que o cara entra, ele entra no meio do culto, o culto está assim rolando, aquele louvorzão, aí ele faz questão de entrar no corredor, sentar no meio do culto, amparado de segurança e tal, porque ele deixou de ser um pastor de ovelhas, agora ele é um superstar. Está repreendido esse projeto, em nome de Jesus. Não vai prosperar na IDEPS. Aqui é o lugar em que Deus é entronizado, Ele está no centro. Que você vê uma arrumação dessa,
Alguma coisa aconteceu. Não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica um negócio desse. Mas tem uns caras que é assim, né? Mas vamos continuar aqui. Isso é só um pupurri, é só rapidinho, né? Você quer mais? Vem para o culto da palavra pastoral de manhã que você aprende mais, né? Quer continuar nesse projeto? Versículo 8. Fixe a sua vida naquilo que não vai mudar. Sabe por quê? Porque as ideologias passam, os governos passam, os superstars passam. É triste a gente ver o estado do rei do futebol hoje. A corrupção chega para qualquer um. A corrupção do corpo está se deteriorando. Não é verdade? O cara que era o exemplo de vitalidade, né? Porque tudo passa. Mas olha para mim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. Daqui a um mês Ele continua sendo Ele mesmo, e daqui a 100 anos Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é Deus galardoador daqueles que o buscam. Quem veio buscar Ele aqui? Oh, Ele já te achou. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não muda. Os governos mudam, é direita, esquerda, centro, não sei o que, isso tudo vai mudar, mas o nosso Deus não muda. Vamos exaltar porque Ele não muda. Vamos exaltar, Ele não muda. Fixe no imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Versículo 9, e eu vou concluir. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocupam. Eu sou rasgado. Sabe o que esse texto está falando para a gente? Fuja desse besterol teológico que todo dia aparece uma coisinha nova, né? Anos atrás era dente de ouro, aí todo mundo tinha a unção do riso, aí o povo chegava e começava a rir, kkkk, e não sei o que, a unção do riso, né? Aí passou a unção do riso, aí agora tem a teologia coach. O coach, você é um Deus em você é um pequeno Deus, né? Você é um Deus, um pequeno Deus, né? Deus soprou em você e você é um pequeno Deus. Eu já vi essa teologia, para mim não é, ela é nova só na embalagem. Eu vi um príncipe se achando esse pequeno Deus. O nome dele era querubim ungido, que andava no meio das pedras afogueadas, mas ele foi lançado do céu e virou Satanás. Ei, vou dizer o que você é. Você é geração santa. Você é povo adquirido. Você é filho. Cadê os filhos? Se manifeste os filhos. Você é criatura e Ele é o Criador. Você é o vaso e Ele é o oleiro. Ele é o Senhor. Oh, aleluia, é isso que nós somos. Nós somos servos do Deus Altíssimo, e não há glória nenhuma humana maior do que essa: servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então fuja desse besterol, essa bobajada, só para encher a igreja de incautos,
só para inchar a igreja. Fuja disso. Seja crente em nome de Jesus. Seja crente, né? Fuja desse evangelho cult, evangelho dos popstar, da celebridade. Eita Jesus, já passou meu tempo, né? E acabou. Eu vou ter que parar aqui, irmão, senão eu me empolgo demais, né? Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Porque tem uma forma, o texto continua, que nós devemos entrar. Depois disso tudo ele fala assim: por ele apresentemos sacrifícios de louvor, glória a Deus, que é o fruto dos lábios que professam o seu nome. É só assim que esse evangelho é manifestado. Então fique de pé agora, que nós vamos fazer isso agora. Cadê o louvor? Já tinha que estar presente aqui o louvor, pronto já. Oh, aleluia. Pastor Jameson, pastor Rangel, pastor Flávio, assuma aqui agora o comando, porque eu já me excedi aqui e eu preciso parar agora. Os filhos estão presentes? E os adoradores chegaram aqui? Para te adorar, ó Rei dos Reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer